Bom dia, galerinha! Professor Leucir gravando uma aula de física para o segundo ano do ensino médio, dilatação em grandes construções. Lembrando aí, pessoal, que estou na minha casa, sozinho aqui no meu lugarzinho de estudos, então não é necessário o uso de máscara, né? Mas lembrando vocês que quando saímos à rua, sempre é essencial utilizarmos a máscara para evitarmos ou minimizarmos a propagação do vírus. Então, tirando a máscara aqui para gravar a nossa videoaula em casa sobre grandes construções, ok? Tomem cuidado, gente. Protejam vocês, protejam a sua família. Galera, dilatação em grandes construções, nós já falamos um pouco de dilatação nas últimas aulas. O que nós falamos de dilatação? Conceituamos a dilatação linear, que é em uma dimensão, a dilatação superficial, que é uma dilatação diária, pode ser vista em duas dimensões, e também a dilatação volumétrica, que é em três dimensões. Gente, dilatação linear ocorre aí num fio de transmissão de energia, num trilho de ferro. Dilatação superficial ocorre aonde? A cerâmica, a lajota, que é colocada no piso da nossa casa, ela é colocada com espaçamento entre uma e outra. Isso por quê? Porque com a variação de temperatura, ela sofre dilatação e contração. Nessas dilatações, pode ocorrer aí que elas se chocam, se não obedecer aí a distância entre elas, elas acabam se chocando e se soltando. Então, gente, a gente tem aí lajota solta no piso, provocando rachadura e tudo mais. Então isso não é interessante. E sobre dilatação volumétrica, nós temos tanto em líquido quanto em sólido, né? É uma característica interessante, porque a gente mede o líquido por volume e sólido também por volume. Então nós temos ela nos dois. Professor, dê um exemplo de cada uma aí para nós. Certo. Na última aula nós trabalhamos com dilatação volumétrica. E lá no quiz tinha um exercício sobre gasolina. Se você comprar gasolina e ela for carregada no Rio de Janeiro aí a 30 graus Celsius, e ela chegar em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, local onde nós moramos, a 10 graus Celsius, e o dono do posto não medir essa gasolina antes de descarregar, para fazer o acerto com o transportador, o que vai acontecer? Ele vai ter um prejuízo. Gente, de 30 para 10 graus Celsius, nós tivemos uma contração desse combustível. Ou seja, o volume diminuiu significativamente numa carga. Então, ele vai levar prejuízo. Logo, vocês que estão aí no mercado de trabalho, se vocês assumirem uma gerência ou for trabalhar num posto de combustível em algum momento, vocês lembrem disso. Eu tenho que medir o combustível na hora da descarga. Por quê? Porque quando ele carregou, ele poderia estar a uma temperatura mais alta do que ele descarregou. Lembrando que o meu tanque de combustível é subterrâneo. E o tanque subterrâneo, tanto no inverno quanto no verão, ele mantém uma temperatura aproximada de 15 graus Celsius. Nesse aspecto, gente, a gente pode observar a importância aí de entender a dilatação. Outra situação no nosso cotidiano é um tratamento dentário. Eu preciso fazer uma obturação no meu dente. Hoje os dentistas utilizam a resina, mas há pouco tempo atrás eles utilizavam um material chamado amálgama. Tanto o amálgama quanto a resina devem ter o coeficiente de dilatação igual ao coeficiente de dilatação do dente. Ué, professor, por que isso? Ué, se eu for tomar um cafezinho, lá o cafezinho tem que estar quente, né? Poxa, café frio ninguém merece. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer um aumento de temperatura na minha boca. Logo, o meu dente também vai aumentar a temperatura e vai sofrer uma dilatação. Essa dilatação vai fazer com que a obturação de amálgama ou de resina sofra a mesma dilatação. Se eu sair dali e for lá tomar um tereré a 0 graus Celsius, a água, mistura de água e gelo, o meu dente vai sofrer uma contração. Ele vai reduzir a sua temperatura na minha boca. Logo, o amálgama ou a resina também sofre uma contração. Nesse aspecto, ele resiste aí
ao tratamento térmico que ocorre na minha boca, as variações de temperatura. Se não for o mesmo coeficiente de dilatação, o que vai acontecer? Vai soltar aí a obturação, ok? Então vamos aí para a dilatação em grandes construções. Peguei 3 grandes construções como exemplo, ok? A primeira delas, gente, deixa eu selecionar para clicar. A primeira delas, uma estrada de ferro. Observem, a estrada de ferro, numa linha reta, tem uma curva aí, uma minhoca. É necessário fazer isso, gente? Não, não é necessário. Então isso aí aconteceu devido a um erro de cálculo do engenheiro, das pessoas responsáveis pela construção dessa estrada de ferro, certo? O que eles não observaram? Eles não observaram que ao colocar uma barra de ferro junto da outra, eles deveriam deixar um espaço aqui. Por quê, professor? Porque eles podem ter construído num dia relativamente fresco, um dia com uma temperatura mais amena, né? Mais baixa, e posteriormente, ao aumentar a temperatura, ocorreu a dilatação dessas barras, ou seja, ela aumentou um pouquinho de volume. Aumentando de volume, aumenta o seu tamanho. Quando elas aumentam o volume, então elas se pressionam uma contra a outra, podendo tanto entortar para os lados ou para cima, até mesmo inutilizando aí a estrada de ferro. Tá, gente? Perdão que eu me embaralhei com a palavra aqui. Dando sequência, demonstrando para vocês qual que é a forma correta, seria essa daqui, ó, gente, ó. Obedecer, colocar um espaço aqui, lembrando que a estrada de ferro é um material diferente dessa barra, dessa liga metálica aqui, que também é a base de ferro, mas tem um coeficiente de dilatação diferente para permitir que a barra trabalhe aí quando sofre uma variação de temperatura. Olha aí o espaço. Então, gente, se nós deixássemos esse espaço aqui, aumentou a temperatura, vai diminuir o tamanho desse espaço, ou seja, vai aumentar o tamanho das barras e diminuir o tamanho desse espaço. Com isso, a nossa estrada de ferro continuaria retinha, né? Não teria esse problema aí que teve e provocando aí manutenção. Ou muitas vezes até um descarrilhamento de trem, que pode ser mais grave, né, gente? Lembrando ou levando em conta que se o trem transporta algum combustível, tem uma linha de trem que vai ao porto, deve ser obedecida aí nos cálculos o coeficiente de dilatação referente à temperatura de queima desse combustível. Se esse combustível chegar a 600 graus, deve levar em conta que em um acidente a temperatura do trilho pode chegar a 600 graus. Então, de forma imediata, o meu cálculo deve levar em conta isso para que, num caso de acidente, não estrague os trilhos, deixe os trilhos ativos aí para funcionamento, certo? Então, a primeira situação, trilhos de ferro. Segunda situação, gente, vocês conhecem muito bem, já é uma questão. Então, a primeira é linear, a segunda é superficial. Olha só, isso aqui é uma ponte, gente. Observe aqui o tamanho dos carros. Aqui, ó, o tamanho do carro em cima da ponte. Olha a rachadura provocada. Galera, essa rachadura é de grande proporção. Por que aconteceu essa rachadura? Certamente devido à dilatação superficial do material utilizado na construção da ponte. Professor, como que podemos evitar isso? Existem algumas formas. Entre os pilares deve haver uma junta de dilatação entre os pilares e a ponte. O que é essa junta de dilatação? É um material emborrachado muito duro que permite com que a ponte trabalhe para cima ou para baixo de forma significativa, quase imperceptível ao olho humano, mas ela trabalha nesse aspecto. Então isso minimizaria os impactos. Porém, somente isso não é suficiente. Nós deveríamos observar sempre essa situação. Ó, na nossa região aqui, do Mato Grosso do Sul para o Paraná, nós temos uma das maiores pontes do Brasil, segunda ou terceira, não recordo bem, que é a ponte Ayrton Senna, de quase 4.000 metros de extensão. Gente, nós passamos por ela, existem vários vãos desses aqui, ó, circulado em verde aqui, né? Por que, professor, tem que ter esses vãos? Ué, mesma situação do trilho de ferro, gente. Quando
construiu a ponte levou anos para ser construída. Então, foi no inverno, no verão, em vários momentos. E sempre se observa o quê? Sempre deve se observar que, quando aquece, ocorre uma dilatação do material, reduzindo aí o tamanho desses vãos. Quando esfria, ocorre uma contração do material, ou seja, o material se contrai e acaba aumentando o tamanho desse vão. Então, esse vão aqui é essencial. Não devemos reformar aqui e meter concreto aqui no meio, não, tá, gente? Isso daqui é um equívoco fazer numa ponte. Então, é normal, é certo ter esses vãos aqui, juntamente com as juntas de dilatação, nesse caso um material emborrachado, que vai em cima dos pilares, embaixo da ponte, né? Que permite com que essa ponte trabalhe. E lembrando que essa borracha é muito dura, um material muito duro. Certo, gente? Por fim, a gente vai trabalhar com volumétrica, né? Que é uma construção de um edifício. Olha só, gente. Aqui eu mostrando para vocês um objeto, um material de medição muito utilizado na física, que é o paquímetro. Ele está sendo utilizado aí para medir o tamanho da rachadura. Pessoal, as rachaduras não são todas provocadas por dilatação térmica. Tem muitas regiões onde o solo não foi bem compactado e ocorre o trabalho do solo, provoca rachadura nas construções. Contudo, geralmente ela está relacionada aí à dilatação. Gente, o ferro, o cimento, eles têm o mesmo coeficiente de dilatação. Por isso que eles são utilizados de forma conjunta aí nas construções, para evitar as rachaduras, certo? Vamos observar aqui, ó, mais um. Olha só, muitas rachaduras, a gente observa que é a rachadura na estrutura mesmo, não só uma rachadura superficial. Isso daqui é provocado aí pela dilatação volumétrica e uma dilatação das grandes construções. Nesse sentido, gente, deve sempre se levar em conta a qualidade do material utilizado. Estudar, pegar engenheiros para trabalhar com as construções para minimizar essa situação de rachaduras, né? É óbvio que uma construção com rachadura tem muito mais risco de acidente, de cair, desmoronar. Então, a gente vai ter que sempre observar isso, gente, tá? Falando para vocês aqui, não é um problema soltar uma lajota no chão. Isso não tem problema se nós cometermos um erro desse. Porém, nós já sabemos que nós não devemos colocar as lajotas encostadas uma na outra, porque a dilatação térmica vai fazer com que ela se solte, tá? Só que, e nas paredes, gente? Na estrutura da casa? Esse sim é um grande problema, na estrutura desse prédio. Esse prédio aqui, gente, é uma foto de uma universidade, né? De uma universidade que tem próxima à nossa região aqui, que mesmo com engenheiros, uma construtora muito grande construiu, a gente não sabe se devido à licitação, utilizaram materiais mais baratos, materiais que não têm o mesmo coeficiente de dilatação, mas enfim, ela está dessa forma. Então, nós devemos sempre zelar pelo bem público, né? E eu, demonstrando isso na aula para vocês, mostro para vocês que, além dos riscos, a gente sempre tem que pensar também na questão ética, questão de sermos corretos com o bem público, tá, gente? Então eu mostro uma obra pública para vocês em mau estado de conservação devido a uma construção que não seguiu os critérios que deveria ter seguido. E vocês devem ser fiscais dessas grandes construções também e sempre observar. Hoje, quando vocês olharem para uma situação dessas, tanto numa ponte, numa ferrovia, numa grande construção, vocês vão saber relacionar isso aí à dilatação térmica. Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula não tem devolutiva hoje. E grande abraço para vocês, bons estudos, tá, gente? Até mais.